Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo de número 84. Salmo 84, nós vamos ler os versos de 5 a 8. Salmo 84, de 5 a 8, e eu chamo sua atenção para este trecho do Salmo, para pensarmos sobre uma oportunidade imperdível. Uma oportunidade imperdível. Salmo 84, de 5 a 8. Como são felizes os que de ti recebem forças, ou os que encontram em ti força, os que decidem percorrer os teus caminhos, ou os que têm o seu caminho aplainado no coração. Quando passarem pelo vale do choro, ou pelo vale árido, ou pelo vale de Baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, eles continuarão a se fortalecer. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Pausa, interlúdio ou selá. Esta é a palavra de Deus. Amém. 2018 vai ser um ano muito especial na minha vida. Vai ser marcado por datas muito especiais, diretamente relacionadas com a minha história, particularmente nesta igreja. Deus permitindo, em junho eu completo 45 anos, quase meio século, certo? 25 anos de conversão a Cristo. Se me recordo bem como aconteceu, será no dia 25 de abril, 25 anos. De batismo, são 25 anos também. Dia 12 de dezembro, aqui nesta igreja. De casado serão 20 anos. 20 anos de consagração ao ministério pastoral, aqui nesta igreja. E nós vamos ter o privilégio de receber aqui em junho, no aniversário da igreja, o querido pastor Levi, que foi quem me consagrou, quem me casou, esqueceu de fazer os votos, saibam disso. Eu assisto a fita, eu assisti uma vez, e de fato eu não prometi nada para a Cris. Pastor Levi esqueceu. Vou ver se dessa vez ele faz algum tipo de voto. Vai ser muito bom. Eu cito isso, porque uma das coisas, das muitas coisas que eu aprendi nestes anos todos, especialmente como pastor, acompanhando vidas, ouvindo histórias, aconselhando pessoas, uma coisa que eu tenho aprendido é que oportunidades não podem ser desperdiçadas. Especialmente as oportunidades que os sofrimentos nos proporcionam. Gente, o sofrimento, contrário do que muitos pensam, é uma grande oportunidade didática, de santificação. Especialmente para os filhos de Deus. Davi, por exemplo, no Salmo 119, verso 71, disse assim: o sofrimento foi bom para mim, pois o sofrimento me ensinou a dar atenção aos teus decretos. O sofrimento me ensinou a dar atenção a teus decretos. Se Davi, o homem segundo o coração de Deus, precisou do sofrimento para que ele aprendesse a dar mais atenção aos decretos ou à palavra de Deus, que dirá de nós? Ao longo desses anos, como pastor, eu tenho sentido profunda pena por algumas pessoas, porque muitos crentes não valorizam o sofrimento, eles desperdiçam o sofrimento. Essas pessoas sempre relacionam o seu sofrimento, por exemplo, com algum tipo de maldição, algum tipo de inveja
que o outro pode sentir dele, algum tipo de mal olhado, algum tipo de ataque satânico, algum tipo de injustiça, algum tipo de pecado específico ou outra coisa do gênero. Sim, eu sei, o mundo, a carne e o diabo, gente, são sempre, de alguma forma, os agentes diretos e indiretos dos nossos sofrimentos. Mas tem uma coisa fundamental: Deus é quem sempre dá a palavra final, levando-nos ao sofrimento ou livrando-nos do sofrimento. É Deus que sempre faz com que todas as coisas cooperem para a nossa salvação final, para o nosso bem, conforme diz Romanos 8, 28. Lamentavelmente, no entanto, ao longo dos anos, como eu tenho visto pessoas desperdiçando o sofrimento, elas culpam o outro, elas culpam o cônjuge, elas culpam os pais, elas culpam os filhos, elas deploram suas circunstâncias, elas se ressentem com Deus, elas culpam a igreja, elas se ressentem com o próximo, elas detonam com o coitado do diabo. Faz o diabo ser mais diabólico do que realmente ele é. As pessoas amaldiçoam, crentes inclusive. Tenho visto crente amaldiçoando pessoas que os perseguem, ou que lhes causaram ou causam algum tipo de mal, quando Jesus nos diz que devemos orar pelos que nos perseguem. Não é ter intimidade com eles, mas também não é odiá-los e impetrar todo tipo de maldição em nome de Deus sobre esses que nos causam algum tipo de mal. Eu tenho ficado triste ao longo de 20 anos como pastor, vendo pessoas assim. Porque para tristeza ainda maior delas mesmas, essas pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que o sofrimento traz, que um câncer traz, que uma enfermidade traz, que uma dificuldade traz, que um desemprego traz, enfim, as oportunidades que o sofrimento nos traz. Nós começamos hoje cedo uma série de 3 estudos neste Salmo, Salmo 84. E o nosso objetivo é declarar que a igreja é o melhor lugar do mundo para o cristão. Nós vimos hoje cedo, e eu recomendo que você assista, está no YouTube. Nós vimos que a comunhão dos santos na igreja local proporciona um lugar irresistível, onde a exposição à palavra de Deus, a nossa prestação de contas um para o outro, o cuidado mútuo, a edificação mútua e todos os outros benefícios de se viver como igreja, incitam em nós o deleite, incendeia os nossos desejos, inspira a nossa devoção em Deus. Ouça o que diz o Salmo 84, do verso 1 ao verso 4, ouça, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos, sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha um ninho, e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Pausa, interlúdio. Nós precisamos da igreja, meu povo. Nós precisamos da comunhão irresistível da igreja. Por isso estamos apelando mais uma vez, geralmente fazemos isso 2 vezes ao ano. Se você entregou sua vida a Jesus, se você entende que precisa da comunhão da igreja, isso é de Deus na sua vida. O próximo passo é professar sua fé pelo batismo. Procure-nos. Junte-se à igreja. E aí começa a segunda parte do Salmo, que é o que veremos agora à noite. E a segunda parte vai do verso 5 ao verso 8, o texto que nós lemos no início, e nos revela algo impressionante.
Apesar de você viver na casa de Deus ou desejar estar na casa de Deus, na comunhão da igreja, existem experiências difíceis na vida. E é isso que o Salmo nos revela aqui. Experiências difíceis para o peregrino a caminho de Sião. Eram todos eles homens, mulheres e crianças que, por viverem longe de Jerusalém, anualmente eles trilhavam um longo e difícil caminho para adorarem a Deus no lugar da habitação do Senhor, como diz o verso 1. E o que a gente aprende com essa experiência dos peregrinos de Israel é que nós podemos e devemos transformar os nossos vales de sofrimento em oportunidades imperdíveis. Em vez de viver culpando e lamentando por um próximo da família que nos causa tanto dissabor e sofrimento, em vez de passar pela vida jogando a culpa pelo seu, sim, eu sei, o outro é responsável direto aos seus olhos pelo seu sofrimento, mas a Bíblia nos ensina que não é assim que devemos viver face ao sofrimento. É isso que eu quero pensar com você hoje. Olha de novo o que diz o Salmo a partir do verso 5. Como são felizes os que de ti recebem forças. Essa palavra força no hebraico, ela está no singular. Eu fiz questão de checar isso hoje à tarde. Mas como o contexto fala que com Deus nós vamos caminhando de força em força, os tradutores optaram, e creio de maneira feliz, por colocarem como são felizes ou bem-aventurados os que do Senhor recebem forças. Ao longo da vida a gente precisa de força e mais força, de forças. Os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, seguirão de força em força, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Eu aprendo olhando para esse salmo e para a Bíblia como um todo, que andar com Deus é uma jornada, é uma peregrinação. E nós nunca sabemos o que vamos enfrentar numa viagem, não é mesmo? Por mais que você planeje tudo muito bem planejado. Nessa caminhada, as coisas fogem do nosso controle. Nós encontramos obstáculos. É uma jornada exaustiva. Aliás, a vida em si é composta de cargas pesadas que nos sobrecarregam. Gente, somente aqueles que não querem ver ainda não perceberam que viver é trilhar uma estrada cheia de altos e baixos, vales e campinas, desertos e oásis, dias ensolarados, dias chuvosos, dias sufocantes, dias com brisa fresca. Porém, torna-se ainda mais difícil a jornada para quem não tem aonde ir na hora do sofrimento. Quem não tem um lar, nem um lugar para construir seu ninho, como diz o Salmo, criar seus filhos, como diz os versos 3 e 4. O pardal tem, a andorinha tem, porque fizeram seu ninho na casa do Senhor. O salmista, portanto, tendo nos mostrado que o povo de Deus tem em si aonde ir. O povo de Deus sempre pode ir se aninhar na comunhão com o povo de Deus. E é isso que me impressiona, porque pessoas que se dizem cristãs, como hoje de manhã declaramos, pessoas que se dizem crentes, imaginam-se conseguindo viver fora do corpo. E como dissemos, se você corta um dedo, uma mão, um membro do corpo, o que acontece com esse membro é que ele apodrece e morre.
Porque uma das consequências mais imediatas de alguém que foi salvo por Jesus é que Jesus batiza essa pessoa no seu corpo. Não dá para ser cristão sem ter ninho na casa de Deus. Da mesma forma que um membro fora do corpo, amputado do corpo, começa a feder e a apodrecer, o que geralmente a gente observa na vida de quem acha que pode ser crente sem igreja, é que essa pessoa começa também, de alguma forma, a exalar mau cheiro, cheiro de morte. E aos poucos apodrece e morre. O Salmo nos diz, dos versos 1 a 4, que a comunhão da igreja é o lugar para o crente viver. E principalmente o Salmo também afirma que mesmo estes que procuram ninho na casa de Deus, estes também sofrem. O Salmo descreve com muita beleza as oportunidades imperdíveis que todo peregrino do Senhor tem nos seus vales de dores. Você notou que o sofrimento descrito no Salmo 84, a partir do verso 5 até o 8, o sofrimento é resultado direto de se buscar o ninho na casa de Deus? Foi exatamente porque o peregrino decidiu deixar o conforto de onde ele morava, sabendo que naquele conforto ele morreria, e ele então se dispõe no seu coração a buscar a comunhão do templo, e nesta jornada ele atravessou um vale árido, um vale de sofrimento, um vale de choro, o vale de Baca. Antes de nós mergulharmos nos versículos que a gente tem para hoje à noite, algo precisa ficar bem claro para todo mundo. O sofrimento, ele nunca manca. O sofrimento nunca manca porque ele se apoia num tripé de 3 pontos. E quem conhece um pouquinho de matemática sabe que uma mesa de 3 pernas nunca vai mancar. Porque 3 pontos determinam um plano. Essa, aliás, foi uma questão, no meu tempo de professor de matemática, uma questão de Unicamp. Por que que uma mesa de 3 pés não manca? Porque 3 pontos determinam um plano. O sofrimento nunca manca. Porque o sofrimento se apoia no fato de que ele é inevitável, o sofrimento é intransferível, e o sofrimento é inexplicável para aquele que sofre. Ele é inevitável porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós sofreríamos. O sofrimento é intransferível porque o cálice de cada um de nós é o cálice que cada um de nós tem que beber. E o sofrimento é inexplicável, tantas vezes ele não vai fazer sentido imediato para quem está sofrendo, a não ser o fato de que nós vivemos num mundo que foi visceralmente afetado pelo pecado no qual nós caímos. Então, quando a gente entende isso, que o sofrimento é inevitável, é intransferível, é inexplicável, isso tira, por exemplo, um peso de sobre os ombros de pai e mãe, que às vezes tentam viver a vida para os seus filhos, na esperança de que os filhos não sofram tanto assim. Papai e mamãe, eu sou o papai. E eu também sou tentado a querer fazer com que meus filhos não experimentem certos sofrimentos, que eu sei que experimentarão se trilharem o caminho que eu percebo que eles estão querendo escolher. Mas eu sempre preciso lembrar a mim mesmo, que o sofrimento, inclusive de meus filhos, é inevitável, é intransferível. E em alguns momentos eles vão sentir como se não tivesse explicação. É assim a vida. E a julgar pelo Salmo 84, a gente pode descobrir que o autor tinha tanto a motivação correta para viver, como a teologia correta, ou a visão de mundo correta, ou a cosmovisão correta. Porque geralmente a gente pensa que sofrimento cai sobre apenas aqueles que não têm motivação certa,
e não pensam corretamente sobre a vida. Mas quando você olha para este salmo, você descobre que o salmista tinha motivação certa e teologia certa. Tudo que o salmista queria era Deus. Ele queria estar onde Deus habita, diz o verso 1. Ele queria desfrutar da presença de Deus nos pátios do templo, verso 2. Ele queria estar perto do altar de Deus para sempre poder adorar a Deus, verso 3. Ele fala da casa de Deus como sendo o seu lar, o lugar seguro, o ninho dele, o ninho para os filhos dele. Esse homem também tinha um coração de servo. O verso 10, que nós ainda não lemos, pois se Deus permitir, domingo após o domingo de carnaval, a gente conclui esse salmo pela manhã, mas o verso 10 fala que esse homem tinha um coração de servo, porque ele preferia ser porteiro na casa de Deus do que viver os prazeres do pecado. Ele preferia ser um serviçal na comunhão dos santos, a desfrutar das delícias do pecado longe de Deus. Então a gente lê esse salmo e a gente descobre que esse homem tinha um coração correto. Então por que ele está sofrendo? Se ele tinha um coração correto, se ele tinha um coração na direção de Deus, se ele tinha motivação correta, motivações santificadas, mas ele está sofrendo. Aí você pode pensar, talvez porque a teologia dele era errada. Mas não era. A maneira dele ver a vida estava afinada com a verdade de Deus. A gente percebe isso, por exemplo, na declaração que ele faz no verso 11. Ele diz assim: pois o Senhor é Deus, nosso sol e nosso escudo, e Ele nos dá graça e glória, ou graça e honra. O salmista, ele via pelo prisma da graça de Deus. Ele se via pelo prisma da graça de Deus. Ele enxergava pelo prisma da graça de Deus, do favor imerecido. Se ele reconhece que Deus dá graça e glória, é sinal de que ele não barganhava com Deus para ganhar em troca. Ele não se escorava na sua justiça própria, ele não fazia para merecer algo em troca, ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele haveria de ter é fruto da pura graça gloriosa de Deus. E afinal de contas, quem entende a doutrina da graça aprende que o salário do pecado é a morte, nós não merecemos nada, tudo que temos é graça. Se temos muito ou se temos pouco. A visão que o salmista tinha da graça era algo tão profundamente enraizado no coração dele, que não resta outra coisa para ele a não ser declarar o quanto Deus é amável, verso 1. O quanto Deus é desejável, verso 2, o quanto Deus é promotor de alegria, está no verso 2, Deus é ninho para a alma, verso 3, Deus é fonte de alegria, verso 4, Deus é escudo, Deus é proteção, versos 9 e 11, Deus é confiável, Deus é fiel, verso 12, gente, o salmista não está se relacionando com Deus da perspectiva farisaica do Monte Sinai. Esse homem está se relacionando com Deus da perspectiva da graça, mas veja o que a gente aprende com ele. O que a gente aprende com ele é que por mais que nós tenhamos motivações certas, teologia certa, e por mais que a gente se proponha buscar a Deus, ainda assim, nós atravessaremos vales de sofrimento. Olha o que ele diz no verso 6. Quando passarem pelo vale do choro, quando passarem pelo vale árido, ou quando passarem pelo vale de Baca, nós não lemos o salmista dizendo, se passarem. Nós lemos ele dizendo, quando passarem, ou seja, o sofrimento também atinge o justo. Principalmente aquele que busca viver piedosamente, vai dizer Paulo a Timóteo.
Jesus nos ensina no Sermão do Monte, em Mateus 7, de 24 a 27, que a tempestade também chega à casa de quem constrói a vida sobre a rocha. Então, qual é a vantagem de se ser cristão? Se a tempestade chega à porta do justo e do injusto, a vantagem é que quem tem a vida sobre a rocha, quando vem as tempestades, balança, mas não cai. Agora, quem tem a casa sobre a areia, diante do menor espirro, cai de cama e morre. O que eu aprendo com o salmista é que, apesar de ter motivação correta, teologia certa, e precisamente porque quero viver uma vida piedosa, eu aprendo que a peregrinação do povo de Deus é salpicada de sofrimento. Por isso que a gente precisa da comunhão dos crentes. Por isso que a gente precisa do ânimo um do outro, fundamentado nas Escrituras. Pois bem, feitas essas observações, veja agora por que o sofrimento do cristão é uma oportunidade imperdível. E eu quero apresentar a vocês 3 verdades. Primeiro, o sofrimento é temperado pelo tempo. Segundo, o sofrimento ensina que devoção nasce do dever. E terceiro, Deus renova os nossos recursos. Primeiro, o sofrimento é temperado pelo tempo. Na hora do sofrimento, você tem que saber pelo menos 2 coisas, senão você se sucumbe. Primeira coisa que você tem que saber na hora do sofrimento é como você que cai doente e cai na mão dos médicos. Primeira coisa que você tem que ter certeza, eu estou na mão de um excelente profissional. Primeira coisa, na hora do sofrimento, você tem que se ver na mão de um Deus que é Deus e nada foge dos seus decretos soberanos. Nada. Nada. Nem seus erros. Nem suas escolhas erradas, nada. Você e eu jamais, e louvado seja Deus por isso, jamais pegaremos Deus de surpresa. Deus jamais vai falar, uau, eu não esperava isso, Leandro, agora deixa eu pensar um pouco. Sempre que você se vir no sofrimento, a primeira coisa que você tem que se lembrar, Deus é soberano. Nada foge dos seus decretos. Se você não tem consciência disso, você continua à mercê, por exemplo, como muitos crentes, das maldições do diabo. Você vive à mercê do mal olhado do outro, ou da inveja que você acha que o outro tem por você e que por isso impede você de crescer na vida. Você começa a culpar o cônjuge, a culpar o filho, a culpar os pais, a culpar a igreja, e você começa a querer achar uma explicação, quando na verdade você devia dizer assim, Deus é Deus. Eu não sei o que está acontecendo, eu não vou buscar uma explicação leviana, mas eu tenho uma certeza. Nada foge dos decretos soberanos de Deus. A segunda coisa que você tem que lembrar, e aqui está muito claro aqui no Salmo, você tem que se lembrar que a tribulação, por maior e mais dolorosa que ela seja, ouça o que eu vou te dizer, o sofrimento é passageiro. Olha o que diz o verso 6. Quando passarem pelo vale do choro. Quando vocês atravessarem esse vale, isso nos dá a entender que você vai passar e vai chegar do outro lado. Você vai atravessar o rio. A versão Almeida, revista e atualizada, chama Vale do Choro de Vale Árido. A Almeida, revista e corrigida, dá o nome correto no hebraico, Vale de Baca. Na peregrinação do povo de Deus, eles passavam por uma região geográfica chamada Baca. Era um lugar árido.
E por que ele chama lugar de lágrimas? Porque naquele lugar árido crescia um tipo de planta chamada bálsamo, as balsameiras. E as balsameiras, elas choravam como que resinas. Já viram aquelas plantas de plástico que geralmente tem assim uma resinazinha, parecendo uma lágrima? As balsameiras só cresciam em vales áridos. E geralmente, por serem feridas de alguma maneira, elas sangravam lágrimas. Por isso que muitas versões dão o nome de Baca, que é o nome do vale, outras vão chamar árido, porque é um lugar seco, e a nossa chama de vale do choro, porque essa planta tinha essa característica. Mas o que o salmista quer dizer é o seguinte: todo vale, inclusive o vale do choro, tem o seu ponto de entrada e tem o seu ponto de saída. Todo vale tem suas limitações geográficas. Tem um começo, um meio e um fim. E o salmista nos ensina que com o sofrimento é assim também. O sofrimento tem a hora de começar e o sofrimento tem a hora de acabar. O período do sofrimento é muito bem definido por Deus. O sofrimento não dura para sempre. Da mesma forma que ele vem, ele vai embora. E o salmista diz: quando passarem pelo vale do choro, ou seja, é temporário. Lembre-se disso. Você está apenas de, como diz o verbo, passagem através desse vale. Gente, como nos ajuda a saber que esse sofrimento, por mais que seja gritante, latente, agudo, esse sofrimento vai passar. Gente, como nos ajuda a saber que o sofrimento do justo é temperado pelo tempo. Tem começo e tem fim. Davi sabia disso. Olha o que ele escreve no Salmo 40, versos 1 e 2. E aqui eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Davi diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Por que ele diz esperei? Porque ele sabia que teria um fim aquele sofrimento. Eu esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou, ouviu o meu pedido de socorro, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, pôs os meus pés seguro em cima de uma rocha, firmou os meus passos. Davi está dizendo para nós: demorou, mas eu atravessei esse vale. Teve começo, eu esperei e teve um fim. O choro veio ao entardecer, mas a alegria chegou pela manhã, Salmo 30, verso 5. O mesmo aconteceu com Jó. O sofrimento de Jó teve um começo, teve um meio agudíssimo de sofrimento, mas teve um fim. E se você ler Jó 42, a partir do verso 10, você ouve Deus dizendo assim: quando Jó orou por seus amigos, eu já preguei uma mensagem sobre nesse texto, eu sou tentado a querer pregar ela aqui em 2 minutos, mas eu não vou fazer isso. Mas observe o seguinte aqui no verso 10, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo, ou seja, quando lá no fundo Jó conseguiu perdoar aqueles amigos que falaram tanta mazela contra ele, quando finalmente Jó conseguiu interceder por eles, Jó se curou, a graça de Deus o banhou, ele se tornou próspero de novo. Na verdade, diz o texto, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa da sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, mais que na primeira.
Você acha que na hora do sofrimento, quando você para e fala assim, meu casamento acabou, está uma desgraça esse negócio, não tem futuro. Você acha que você consegue imaginar que esse sofrimento terá um fim se você persistir, perseverar, buscar em Deus? E será que você consegue imaginar o que aconteceu com Jó? A segunda parte da sua vida ainda vai ser melhor do que a primeira. Gente, se nós acreditássemos em Deus, e se nós enfrentássemos o sofrimento sabendo que ele teve hora para começar e tem hora para acabar. E se a gente resistisse firme, igual aquele cachorrinho atravessando o rio de canoa, assim, ó, confiando em Deus, você chegaria do outro lado e provaria do vinho novo e diria, eu não acredito que o vinho aqui está melhor do que lá no começo. Eu não acredito que essa segunda parte da minha vida ainda é mais abençoada do que a primeira. O nosso sofrimento, ele é sempre temperado pelo tempo. Ele tem começo, ele tem fim. E o salmista está dizendo para nós, não se desespere, acalme-se, espere em Deus. No final todos veremos que Deus é Deus. Se não aqui, com certeza, pela fé no Filho de Deus, nós veremos lá no céu. Agora, veja bem, ouça. Quando a gente está atravessando o vale, não adianta você querer correr. Existe um princípio no Salmo 23 que pouca gente percebe. Salmo 23, versículo 4 diz assim, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Acho interessante o verbo ser andar, e não ser atravessar, por exemplo. É muito interessante. Mesmo quando eu atravessar o vale da sombra da morte, seria tão claro quanto o verbo andar. Mas aqui Davi escolheu andar. E para mim ele escolheu andar para dizer que só há uma forma de se atravessar vales. Andando. Não é correndo. Não é se apressando, não é querendo que Deus resolva para ontem. No vale do choro não se corre, anda-se, caminha-se, segue-se no ritmo de Deus. Não há o que temer, afinal Deus mesmo está do nosso lado e a gente é protegido pela vara e pelo cajado. E eu te pergunto hoje à noite, você está no vale do choro? Você é um daqueles que diz, pastor, meu coração é correto, eu quero Deus. Pastor, eu busco Deus. Pastor, eu vejo que tudo na minha vida é graça de Deus. Pastor, eu faço compromissos com Deus. Pastor, eu caminho com Deus, mas pastor, eu não consigo ver o sofrimento acabar. Eu te digo, bem-vindo à realidade do Salmo 84. Não queira correr pelo vale, não queira queimar etapas no vale. Deus está com você. Lembre-se, o sofrimento é temperado pelo tempo. Ele teve hora para começar, mas ele tem hora para acabar. Caminhe devagar, espere pelo Senhor, você vai chegar do outro lado. O que você precisa entender é que seu sofrimento nunca vai ser um buraco negro de destruição. Na hora do sofrimento a gente entra em desespero, porque a gente costuma imaginar que esse sofrimento é um buraco sem fundo, é um buraco negro, e eu vou me destruir, e eu estou aqui com base na palavra de Deus para te dizer, não é assim. Tem um fim. Por mais que você não sinta o fim, por mais que você não veja o fim, o que importa é você saber que Deus é soberano sobre isso e Ele mesmo já determinou a hora do fim. Há um limite imposto pelo próprio Deus, então confie, caminhe com Cristo. O sofrimento é temperado pelo tempo. Quando passares pelo vale do choro, confie, terá um fim. Segundo, o sofrimento ensina que devoção nasce do dever. Gente, caminhar provoca sede.
Principalmente quando você está andando já por muito tempo em pleno sol escaldante do deserto. O que você tem que fazer? Se você está atravessando um deserto, acabou a água do cantil, não tem oásis, como você arruma água no deserto? Naquele contexto, você tinha que cavar um poço. Cavar um poço para encontrar água. E é o que o salmista diz que os peregrinos faziam. Diz assim o verso 6, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. A NVT aqui deu um tropeção ao meu ver. Porque se você lê apenas na NVT, você acha que quando você estiver passando pelo vale, automaticamente os poços vão aparecer e a água vai surgir. Não, mas o que o texto realmente diz é o que está na Almeida, Revista Atualizada, que diz assim: o qual, o peregrino, passando pelo vale árido, enquanto ele atravessa o vale árido, o peregrino faz desse vale árido um manancial. É você que faz o buraco e cava o poço. Quando? Enquanto você está atravessando o vale. Deus chama você a cavar seus poços. Deus chama você a transformar o seu momento de escuridão, de dor, de depressão, de tristeza, num momento de você cavar. Por quê? Porque a devoção nasce do seu dever. Sim, existe a bênção de Deus cobrindo aqueles poços com as primeiras chuvas, está escrito aqui no texto, mas as chuvas escorreriam pelo deserto se não tivesse ali poços e buracos cavados pelo próprio peregrino. Sem água eles morreriam, a terra era seca, mas com algum esforço na escavação, poços d'água poderiam brotar, e brotavam. Israel estava acostumado com essa experiência. Por exemplo, abra comigo em Números 21, verso 16, e veja o que aconteceu com Israel no deserto. Números 21, 16 a 18, de lá, os israelitas viajaram até Bir, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores, cantem a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. O dever de cavar para encontrar água fez aquele povo cantar com devoção. Cavavam e cantavam. O que a gente aprende desse incidente? A gente aprende que, contrário do que muita gente pensa, devoção não é um negócio que simplesmente você começa a sentir. Devoção é fruto de duas coisas: disciplina e dedicação. Leitura bíblica é um dever do cristão que vai produzir devoção. Comunhão é um dever do cristão que vai produzir devoção. Discipulado é um dever do cristão que vai produzir devoção. Viver na comunhão de pequenos grupos é um dever do cristão, vai produzir devoção. Cultos, escola bíblica são deveres que vão produzir devoção. Na hora do sofrimento, Deus nos força a fazer certas coisas, mesmo que não sintamos vontade. Que vontade você teria de fazer mais esforço num deserto sem água, debaixo de um sol daquele? Mas é somente enquanto você cava, que você começa a olhar aquela areia seca. E você cava, e aquela areia vai se umedecendo, e você cava, e a areia vai virando lama, e você cava, e aí vai borbulhando água, até você olhar para aquilo e ver: meu Deus, é água, e você bebe. Como é importante você entender
que a sua devoção só vai nascer do dever de exercitar a sua salvação. Sim, é Deus quem opera em nós o querer e a capacidade de realizar. Mas Ele também nos diz, exercite-se na piedade, exercite a sua salvação, busque devoção, ore, leia a Bíblia, vá atrás de uma comunhão, mas é impressionante como as pessoas na hora do sofrimento fogem de ajuda. Se trancam, se fecham. Há aqueles que nem pedem oração. Há aqueles que dizem, olha, está com câncer, mas não fala para ninguém não. Em nome de Jesus, um cristão não age assim. Me desculpe, mas eu só vejo uma explicação para quem age assim: orgulho. Medo do que vão dizer ou pensar sobre você. Meu povo, devoção nasce do dever. Do dever de buscar comunhão, do dever de buscar a palavra, do dever de buscar o culto, do dever de buscar a igreja, do dever de construir o ninho na casa do Senhor, do dever de cavar com fé, com esperança, dizendo, Senhor, eu estou cavando, porque a força tem vindo do Senhor, porque se não fosse a sua força, eu já teria morrido. Senhor, faça brotar água. E aí o texto diz que água brota, chuva cai e enche o poço. Gente, o sofrimento ensina que devoção nasce do dever. É quando a gente se esforça, é quando a gente paga o preço, é quando a gente exercita a nossa salvação, que nós experimentamos o poder de Deus em nós agindo, produzindo em nós o querer e o realizar. Você está atravessando o deserto, acabou a água do cantil. Você olha para o lado e não tem nenhum oásis. Não se desespere, comece a cavar. Comece a fazer o que você talvez ainda não fez, e é isso que precisamente Deus quer que você faça. Deus quer que você comece a orar. Deus quer que você comece a ler a Bíblia, Deus quer que você comece a ofertar, a dizimar, Deus quer que você comece a olhar mais para os outros e tirar os olhos de você mesmo. Deus quer que você pare de viver dos elogios e das aprovações dos homens. Deus quer que você deixe de ser galinha, como disse hoje cedo, para ser pardal e andorinha. A galinha depende do milho que cai da mão do homem. O pardal e a andorinha fazem ninho na casa de Deus. Acabou sua água, não tem água no cantil, não tem oásis por perto. Comece a cavar, comece a buscar em Deus, comece a orar a Deus. Tenha fé, alimente a esperança, desenvolva o seu amor. A devoção nasce do dever. Terceiro e último, o sofrimento revela que Deus renova os nossos recursos. O sofrimento, gente, é uma oportunidade imperdível, é a oportunidade de salvação, de crescimento, de santificação. Mas só vai desfrutar do sofrimento quem sabe que o sofrimento é temperado pelo tempo, tem um começo e tem um fim. Quem sabe que a devoção na hora do sofrimento só nasce do dever, é quando nós nos propomos a cavar com fé. Mas em terceiro lugar, quem sabe que no sofrimento Deus renova os nossos recursos, fazendo-nos prosseguir de força em força. Olha o texto, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, os que aplainaram o coração e disseram, os meus caminhos serão os caminhos do Senhor. Enquanto eles estão passando pelo vale, eles vão transformando o vale num lugar de fontes revigorantes. Eles transformam o sofrimento em oportunidade de crescimento e de bênção.
As primeiras chuvas caem, cobrem de bênção, e eles continuam a se fortalecer, e eles vão seguindo de força em força. Deus vai renovando as forças, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Porque em última instância, a maior preocupação e o maior propósito de Deus para a sua vida não é te dar estabilidade financeira e bem-estar. É salvar sua alma. E é isso que o Salmo promete. Não pegue esse texto e não transforme esse texto num tipo de bênção qualquer. A bênção de que esse texto fala é a salvação da sua alma. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O texto diz que de força em força, Deus vai te fortalecendo, você vai caminhando, você vai prosseguindo, e cada um se apresentará diante de Deus em Sião. A Nova Jerusalém, o céu. E aí ele conclui no verso 8, essa segunda parte do Salmo: ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Duas coisas, por que ele chama Deus de Deus dos exércitos? O Deus que envia anjos para ministrarem a favor dos seus eleitos. Ele sabe que ele não está sozinho, ele conta com os exércitos de Deus. E por que ele chama Deus de Jacó? Dá um sermão inteiro, só essa frase. Porque Jacó foi soberana e graciosamente escolhido por Deus. Jacó foi aquele que enganou todo mundo, foi o que lutou com Deus, foi o que perseverou na luta com Deus, e no final Deus toca na coxa dele, faz ele mancar, mas o abençoa. Então no vale, o salmista se viu carente de força para prosseguir, até que ele cava um poço para beber da água fresca do poço. Sem água ele morreria. E de onde veio a sua força? O texto diz: a força veio de Deus. O sofrimento nos ensina que força em Deus se dá pela fé em Jesus Cristo. Sem luta, ninguém precisa de força. Para que você precisa de força? Para você poder conseguir pegar mais peso, para você conseguir entregar golpes mais fortes. A pergunta que eu te faço é: de onde vem a sua força para lutar, sua força para prosseguir? Porque se a sua força vem de qualquer coisa que não é Deus, no deserto acaba a água do cantil e você está lascado. Se você busca força nas posses, enquanto você tem condição de ter dinheiro, de comprar a roupa que você quer, o carro que você quer, as coisas que você quer, uma hora a coisa seca, é da vida. E aí você vai se ver na lona. Se você busca força nas posições sociais que você galga, se você busca força nos privilégios, se você busca força nas pessoas, quando você estiver atravessando o vale árido, o vale do choro, o vale de Baca, escuta o que eu estou te dizendo: a água do cantil acaba. E se você não tiver buscado em Deus força, vai ser muito mais difícil nessa hora. Agora, se o Senhor é a sua força, se o Senhor é a fonte da sua força, a fonte da sua vida, tudo pode acabar, tudo pode secar, você pode perder tudo. Você vai continuar seguindo, prosseguindo, porque bem-aventurados são os que recebem força de Deus, diz o Salmo, os que decidem percorrer os caminhos de Deus. Bem-aventurados porque quando eles passam pelo vale do choro, eles vão transformando o vale em lugar de bênção. Eles não param de cavar. Eles vão se fortalecendo no Senhor de força em força, e Deus se compromete em levá-los até o fim. E sabe o que é mais bonito nesse salmo? A tradição dos judeus conta que nesses lugares de peregrinação, quem ia adiante cavando poços,
bebia a água desses poços e os poços lá ficavam. E quando os peregrinos que vinham noutra turma atrás destes primeiros passavam por aquele vale, eles desfrutavam dos poços que os primeiros peregrinos cavaram. Ou seja, o seu sofrimento, quando bem utilizado, não proporciona água fresca apenas para você. Você se torna fonte de água fresca para quem vem atrás de você. É o que Paulo aprendeu em 2 Coríntios 1. Leia 2 Coríntios 1 e você vai ver Paulo dizendo que o sofrimento que veio sobre ele poderia tê-lo deixado desesperado, porque era maior do que a vida e ele conseguiam suportar, mas Deus foi lá, ele não parou de cavar, Deus derramou água, ele bebeu da água, e ele diz algo lindo, ele diz: e agora esse meu sofrimento serve para eu poder consolar os que passam pelo mesmo sofrimento. É no sofrimento que a gente experimenta as misericórdias do Senhor sendo renovadas a cada manhã. A força para amanhã cedo, escuta, Deus vai te dar amanhã cedo, Ele não vai te dar ela hoje. O maná, quando é guardado, apodrece. A esperança, quantos não foram os dias, nos meus momentos mais sombrios de pânico e depressão em 2005. Eu ia chegando no fim da tarde, e eu falava: Deus, eu não tenho força para chegar em casa. E eu me lembrava, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Os peregrinos do Senhor vão seguindo de força em força. Leandro, amanhã cedo tem misericórdia para amanhã cedo. Amanhã cedo tem força para amanhã cedo. Leandro, arraste-se, cave o poço, não pare, siga. E eu ia, deitava, acordava. Porque é assim, meu povo. É assim. O sofrimento revela que Deus renova os nossos recursos para a gente conseguir romper com fé, com esperança, com amor, repartindo, distribuindo amor. Então, em nome de Jesus, não seja daqueles, entre aspas, cristãos, que quando sofrem, se enclausuram por orgulho, se trancam, não buscam força, não repartem amor, porque nós somos chamados para curar os feridos, sendo nós mesmos feridos. E os melhores curadores são os feridos. Sabia disso? Eu me recordo de atender uma médica que trabalhava numa determinada especialidade, e sempre que ela ia atender mulheres que tinham dificuldade para se engravidar, e ela não tinha muita paciência para lidar com esses casos, não sabia olhar nos olhos dessas mulheres, até que chegou o dia em que ela decidiu: vou engravidar, e não conseguiu. E como sofreu nesse vale do choro. E um dia lá em São Paulo, ela me procurou, olhando para mim, chorando, e falou: pastor, eu não tenho filhos e não sei se Deus vai me dar. Mas sabe o que eu aprendi com esse sofrimento? E eu já sabia o que ela ia dizer. Pastor, eu tenho tanta compaixão pelas mulheres que entram hoje no meu consultório. Ela entendeu. O sofrimento revela que Deus renova os nossos recursos, para você viver de fé em fé, de esperança em esperança, repartindo amor. Então se lembre, o sofrimento é uma oportunidade imperdível para você. Para a sua salvação, para a sua santificação, para o seu crescimento. E para você não se desesperar, você tem que se lembrar que o sofrimento é temperado pelo tempo, ele tem hora de começar. E Deus, na hora certa, quando Deus perceber que você está pronto, que você está do jeito que Ele quer, do jeito que você poderá entrar no reino celestial,
Ele põe um ponto final. Deus sabe a hora. O sofrimento ensina que devoção nasce do nosso dever. Você não pode parar de cavar. Você não pode querer que os outros coloquem aguinha na sua boca. Cave você mesmo o seu poço. Cave. Mas não cave com amargura, dizendo, ninguém me traz água, ninguém enche o meu cantil. Ah, Deus, ah, Deus. Não é assim. Deus me dê água. Deus dê água para minha alma e água para eu repartir. E o sofrimento vai te revelar que Deus vai renovar dia a dia suas forças, e de força em força você vai seguindo. Em alguns momentos você não vai nem conseguir andar, você vai rastejar, mas de força em força, e vai chegar. Então, de forma prática, eu termino dizendo o seguinte, pastor, o que eu faço? Olha com o Salmo comigo, verso 5, primeira coisa, decida-se de coração a seguir o caminho da cruz de Cristo. Seja, como diz o verso 5, um peregrino de coração. Alguém cujo coração está disposto a trilhar os caminhos de Cristo. Decida-se no seu coração a seguir o caminho da cruz. Segundo, dedique-se com fé a receber de Deus graça e força para prosseguir. Deus dará força, não é você. Não é elevando sua autoestima, não é melhorando sua aparência que você vai ter força, não, é em Deus. Determine-se a fazer de todos os seus momentos uma oportunidade para receber e repartir graça. Faça do vale de choro um lugar de fontes, verso 6. Desloque a sua visão dessa vida e coloque a sua vida, os seus olhos em Sião, porque Deus vai te apresentar a Ele mesmo lá em Sião, de força em força nessa vida, não para você ganhar o mundo e perder a alma, não, de força em força nessa vida, para você conseguir chegar a Sião. Tire os seus olhos dessas circunstâncias e ponha em Cristo. E por último, dobre-se em oração, do começo ao fim da jornada, para você poder dizer, como diz o verso 8, ouve-me, Senhor dos exércitos, escuta-me, Deus de Jacó. Ouça-me, Senhor dos exércitos, envie ajuda para mim, envie anjos para me socorrer. Eu quero chegar a Sião, escuta-me, Deus de Jacó. Senhor, dá-me de novo graça para conseguir prosseguir lutando. Gente, o sofrimento é uma oportunidade imperdível. O próprio Jesus aprendeu obediência pelo que ele sofreu, Hebreus 5:8. Siga com fé em Jesus. Determine a ser uma bênção, fixe seus olhos na recompensa do céu, ore sem cessar, cave o poço, não pare de cavar, tenha fé e o Senhor vai encher de graça a sua vida. É por isso que você precisa da igreja, para você ser encorajado, para você ser encorajada nessa caminhada. E hoje, agora, o Senhor te dá uma oportunidade imperdível, Ele te convida a crer em Cristo. Porque Jesus foi lá no fundo do poço, venceu a morte, para que a gente não caia num poço sem fundo, que é o inferno. Creia nele, entregue sua vida a Ele agora, não desperdice o seu sofrimento. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Aos líderes dos pequenos grupos, amanhã ou depois essa mensagem vai estar no site, e aqui eu coloco 5 perguntas que podem ser usadas para o compartilhamento das reuniões dessa semana. No da manhã eu fiz isso, no da noite também você pode usar. Mas agora eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei como cada um entrou aqui hoje à noite.
Eu não sei como está cada um dos que nos assistem pela transmissão ao vivo, eu não sei como está o coração de quem nos ouve. Eu não sei quão profundo é o vale de choro, mas o Senhor tem a hora de pôr um fim nisso. O Senhor dá força e renova a força para que poços sejam cavados. O Senhor é quem renova os nossos recursos. Ó Deus, que Cristo Jesus seja engrandecido agora diante dos olhos da fé. Senhor, faça com que cada um de nós possa crer que todas essas coisas cooperam para o nosso bem final, para que o Senhor nos leve de força em força e nos apresente a si mesmo em Sião, lavados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque Jesus foi no fundo do poço da morte, para que nós, pela fé no que Ele fez, não caiamos nesse buraco sem fundo, que é o sofrimento eterno. Ó Deus, faça com que haja nesta noite fé no sacrifício de Jesus. Produza fé, Senhor. Salve vidas, Senhor. Renove esperança, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.